O Ministério da Saúde pede que as mulheres evitem engravidar. Mas a gente sabe muito bem que às vezes a pessoa engravida, né? Não é programado. Então eu vou começar lhe perguntando, o que se sabe hoje sobre os efeitos, os perigos, os riscos da Covid-19 para as grávidas e para os bebês, os fetos? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome da sociedade, a oportunidade de participar e trocar informações com o Gênio. Com relação à sua pergunta, Leilani, eu vou tecer alguns comentários iniciando desde a época da concepção. Então, apesar de existirem, né, enzimas responsáveis, né, pela introdução ou pela migração do vírus para dentro dos gametas, não foi demonstrado nenhuma alteração, como já foi falada pela mídia, né, em algumas entrevistas, de prejuízos de perfil reprodutivo masculino, poquites, etc. Então, isso, com relação à fertilidade masculina, pode-se ficar tranquilo. Em relação a gente tem um trauma da Zika, em relação à malformação, não existe comprovação. Né? Nós temos Como não existe comprovação? Anteriores com relação à malformação de bebês, né? E nesse momento o Ministério, né, na figura dos seus secretários de atenção básica, recomendou que, se possível, né, as mulheres não engravidem nesse momento, porque como gestor público ele tem que analisar o contexto estatístico brasileiro, né? É diferente de pessoas que atuam na ponta, digamos assim, que você tem o seu casal, aquela mulher que está em tratamento oncológico, por exemplo, que não pode postergar a gravidez. Então, esse médico que está dando essa assistência tem que ver o seu contexto epidemiológico, né? As condições de saúde daquele casal. E, felizmente, a reprodução assistida dá a oportunidade, a chance de postergar essa gravidez. Já que a senhora falou sobre a reprodução assistida especificamente, a gente sabe que esse é um processo longo. As mulheres que tiverem iniciado esse processo de reprodução assistida, num momento como esse, elas devem parar o processo ou a sugestão é que ele continue com os devidos cuidados? Então, nós podemos ter duas populações, digamos assim. Nós temos aquela população que, se nós postergarmos, ela perde a oportunidade de ter filhos com os próprios gametas, digamos assim, com seus próprios embriões. Tem que recorrer à doação, à recepção de óvulos de bancos, né? Ou de embriões ou de óvulos. Então, nesses casos, como acontece, por exemplo, nos casos oncológicos, né? Os casos que necessitam, em um curto período de tempo, de quimioterapia, aquelas mulheres que têm histórico familiar de perda, né, de potencial reprodutivo em fases precoces da sua vida, baixa reserva de óvulos, que a postergar o adiamento, né, de preservar essa fertilidade, de preservar esses óvulos ou esses embriões, pode trazer danos irreparáveis à capacidade reprodutiva. Outras vezes a gente trabalha também com outros especialistas de outras áreas que recomendam, por exemplo, olha, nesse momento, esta paciente está equilibrada em relação à doença que ela tem. Então, ela tem X tempo para coletar seus óvulos e engravidar. Então, a gente tem que reconhecer também que, dependendo da situação da minha cidade, do meu estado, se está tendo flexibilização ou não, como é que está o sistema de saúde em termos de saturação, né? E contextualizando, dar a oportunidade desse casal engravidar no momento ideal para eles. Se puder postergar, é a primeira opção. Ou seja, é caso a caso, vendo qual é a situação de cada casal, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre as mulheres
que estão grávidas nesse momento, né? A gente sabe, a senhora mesma falou, existe aí um trauma desse período da Zika, até porque muitas mães postergaram a gravidez por conta da Zika e agora, de repente, estão tendo que postergar mais uma vez. Com relação às mulheres grávidas hoje, a gente tem aí duas notícias. A notícia boa é que no mundo estão sendo feitos testes com a vacina da Pfizer e da Moderna e os testes estão muito bem, estão indicando um sucesso muito grande nas vacinas em grávidas. Aí nós temos algumas questões. São duas vacinas que não estão disponíveis ainda no Brasil. E os testes no Brasil com mulheres brasileiras grávidas só começam daqui a 2 meses. O que as grávidas, as gestantes, devem tomar de cuidados extras hoje em tempos de pandemia? Bom, primeiramente, a etiqueta social, o isolamento, esses cuidados habituais, não é? Que nós temos recomendado. Segundo, populações de risco, diabéticas, obesas, que têm asma, já foram definidas como pessoas que têm prioridade para a vacinação, tá? A vantagem que se tem é que, dentre todas as vacinas que nós temos disponíveis, né, contra o SARS-CoV-2, é que nenhuma delas tem vírus vivo. Então, a tecnologia já foi empregada em outros tipos de vacina, por exemplo, como aconteceu com a vacina da gripe. Então, pode-se utilizar em gestantes, né? Naquela população, por exemplo, que trabalha ou se expõe mais, como pessoas que trabalham na área de saúde, né? Que tem muito contato com várias pessoas. Então, nunca Desculpa, doutora, desculpa lhe interromper, mas assim, mulheres que têm que sair, que têm que trabalhar, que são diaristas, que têm que pegar transporte público, essas mulheres estão muito expostas. Também estão muito expostas. Transporte é um fator de risco, transporte público. Mas o fato interessante falar que o risco de pegar, né, vai ser sempre maior do que o risco de, eventualmente, a vacina dar uma febre ou algum sintoma. Então, sempre vai ser preferível para essas mulheres tomarem a vacina do que deixar de tomar. Vamos aguardar, então, que comecem os testes no Brasil. Em 2 meses começam os testes da Pfizer e vamos torcer para que a gente tenha logo liberada as vacinas para as mães, para as gestantes brasileiras. Doutora Hitomi, muito obrigada pelas explicações. Cecília, é um prazer estar aqui com você. Até domingo que vem. Um beijo, boa noite. Até, Leilane. Um beijo grande para você, já imunizada com a primeira dose, Leilane, que alegria. E doutora Hitomi, muito obrigada também pela participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para novas oportunidades. Isso, obrigada, doutora. Um beijo, Lei. Tchau. Gente,